Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós iniciamos hoje a carta aos Gálatas, lembrando que nós estamos durante esse ano meditando nas Escrituras do Novo Testamento, encerramos ontem 2 Coríntios e agora vamos para a carta aos Gálatas. Essa possivelmente é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente no ano de 49 depois de Cristo, e é uma carta em que ele precisou escrever para os irmãos da região da Galácia, porque aqueles irmãos ali estavam sendo assediados por um grupo de judeus que estavam tentando perverter o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Então é uma carta muito enfática, uma carta em que o apóstolo Paulo fala claramente: ei, vocês não podem ser salvos pela prática da lei, vocês não podem ser salvos por obediência a regras, vocês só são salvos pela graça de Deus. É o evangelho genuíno de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvá-los, e vocês recebem isso pela fé. É graça de Deus, é pela fé. Então essa é uma carta que nós veremos, são 6 capítulos e 6 capítulos bem intensos, em que o apóstolo Paulo, ele vem e expõe com muita sabedoria, claro, né, a sabedoria que vem do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, para nos trazer o entendimento da verdadeira vida no Evangelho de Cristo Jesus. E aí, nesse primeiro capítulo, ele já começa ali falando. É interessante porque ele diz assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aqui ele já assume quem ele era com muita propriedade: apóstolo enviado não da parte de homens, mas da parte de Cristo Jesus, nosso Deus. Ou seja, ele sabia muito bem quem ele era e para o que ele havia sido chamado. Eu acho isso muito interessante, porque muitas pessoas, por não saberem quem são e para o que foram chamados, começam a correr para todos os lados e começam a aceitar todo tipo de perversão do evangelho, tentando se encontrar. Mas quando nós sabemos exatamente quem somos em Deus e para o que fomos chamados, aí nós podemos prosseguir com confiança no Senhor. E ali ele começa essa carta já falando que Jesus veio e se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim do que? De nos resgatar desta presente era perversa, porque essa é a vontade do nosso Deus e Pai. Outra versão diz para nos desarraigar dessa presente era perversa. O desejo de Deus é nos arrancar do domínio das trevas e nos colocar debaixo do domínio de Cristo Jesus, nos arrancar das trevas e nos trazer para a luz. Esse é o desejo de Deus. E aí ele continua aqui, vai falando sobre aqueles que querem pregar um outro evangelho, que sejam amaldiçoados. E aí eu quero compartilhar um devocional com os irmãos extraído dos versículos 10 e 11. Está escrito assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Vou ler o 12 também. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amados, veja que interessante aqui, né? O apóstolo Paulo vem aqui falando sobre um outro evangelho que estava sendo pregado ali no meio, naquela região ali da Galácia, entre os irmãos. E ele diz: olha, esse outro evangelho é um evangelho pervertido, corrompido. Não aceitem esse evangelho. E ele diz: acaso eu agora busco a aprovação de homens ou a de Deus? Aqui a gente já pode entender que normalmente os evangelhos, os falsos evangelhos, eles buscam sempre agradar o que? Homens. Eles tentam se moldar a algum entendimento, alguma tradição, algum sofisma humano. E era isso que estava acontecendo aqui.
Um grupo de judeus estava tentando impor as tradições judaicas para os irmãos da região da Galácia. Olha, se vocês não se circuncidarem, no evangelho não tem poder para salvar vocês. O evangelho só vai ter poder se vocês se circuncidarem. Olha, o evangelho só vai ter poder se vocês guardarem o sábado. Senão, se vocês não guardarem o sábado, o evangelho não vai ter poder para salvar vocês. Era isso que estava acontecendo ali. E, amados, quantas e quantas vezes nós vemos isso nos dias de hoje? Olha, o evangelho, você só recebe a salvação, ok, é pela graça, mas você tem que fazer alguma coisa. Mas você tem que cumprir uma regra. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho demonstra o poder de Deus para nos salvar. É a redenção que vem de Deus, é o resgate que vem de Deus e nós recebemos pela fé. Nós temos vivido um tempo extremamente difícil, eu vejo assim, porque há muitos extremos no evangelho. É o extremo do legalismo e o extremo da libertinagem. Mas o verdadeiro evangelho é o poder para salvar o ser humano e é uma salvação completa, uma salvação que nos leva a uma vida de obediência ao Espírito, não mais simplesmente uma obediência a letras, a regras humanas, a dogmas e sofismas. Não, é uma obediência ao Espírito. Essa é a nova vida em Cristo Jesus. Nós recebemos o Senhor, nós temos o Espírito sobre nós e habitando em nós, para nos ensinar, para nos guiar, para nos corrigir, e nós precisamos aprender a viver essa obediência, porque o Evangelho é isso, é a obediência ao Espírito. Nós já vimos isso quando estudamos a carta aos Romanos. É um novo modelo de vida, é uma nova aliança. Então, se é uma nova aliança e é um novo modelo de vida, nós precisamos aprender a viver esse modelo de vida. E aqui eu quero falar sobre duas características que nós encontramos nesses versículos 10, 11 e 12. Primeira, é que todas as vezes que nós tentamos viver um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, nós vamos agradar aos homens. Nós vamos nos encaixar a um tipo de evangelho que agrada a alguma classe de pessoas. É o que nós temos visto hoje. Muitas e muitas pessoas manipulando o evangelho para agradar uma classe de pessoas. Não, o evangelho genuíno, ele nunca agrada simplesmente pessoas, mas ele agrada a Deus. Agrada no sentido de ele prega a verdade coerente com Deus. Ele não se adapta às verdades humanas. Ele não se adapta às verdades terrenas. Ele não se adapta a esses conceitos. Quando eu falo verdades terrenas, a esses conceitos, argumentos terrenos. O verdadeiro evangelho não se adapta a isso. O verdadeiro evangelho é aquele que vem de Deus e é entregue para as pessoas. É o evangelho que vem divinamente do Senhor para salvar as pessoas. Então, esses evangelhos que se adaptam aos novos modelos de vida que nós vemos por aí, esse tipo de evangelho não é o verdadeiro evangelho. Só está ali para agradar pessoas, mas nós não fomos chamados, assim como o apóstolo Paulo, para agradar pessoas, para a aprovação de pessoas. Nós fomos chamados para a aprovação de Deus, para viver segundo o poderoso evangelho, o verdadeiro evangelho que salva, que cura, que liberta. O segundo ponto é, esse evangelho, amados, ele não é aprendido de uma forma meramente intelectual. Quando o apóstolo Paulo fala que ele não recebeu um evangelho, o evangelho que ele recebeu não é simplesmente de origem humana, ele não recebeu de alguma pessoa, mas ele recebeu do próprio Cristo Jesus, que veio a revelação de quem é Cristo Jesus para ele. É claro, nós sabemos que o apóstolo Paulo teve um ministério, um chamado específico, e ele mesmo recebeu esse verdadeiro evangelho do próprio Cristo Jesus. Mas aqui nós extraímos um princípio para nós e nós podemos aprender com esse princípio. O verdadeiro evangelho nós não aprendemos, não recebemos meramente de ensinos humanos. Amados, nós temos visto muitas pessoas falarem sobre o evangelho,
Mas o genuíno evangelho é aquele que vem, que traz uma revelação profunda de quem é Cristo Jesus. Não é em vão que o apóstolo Paulo orou quando ele orou pela igreja de Éfeso. Você pode encontrar em Efésios 1:17. Ele orou para que aquela igreja tivesse um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Por quê? Porque se nós compreendermos, conhecermos a Cristo Jesus de uma maneira intelectual, apenas natural, no âmbito apenas terreno, o evangelho será muito limitado. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas querem conhecer a Cristo Jesus, que é sobrenatural, de uma forma natural. Não tem como. Nós precisamos desse espírito de sabedoria e revelação para conhecermos a Cristo Jesus, que é sobrenatural, e o evangelho é sobrenatural. Todas as vezes que nós tentamos naturalizar o evangelho, nós limitamos o poder de Deus, a atuação de Deus. Agora, quando nós nos dispomos a receber o evangelho, que é sobrenatural, aí nós começamos a viver o poder sobrenatural do evangelho, que é um poder que salva, que cura, que liberta, que nos resgata dessa presente era perversa e nos coloca em Cristo Jesus. Amados, quando nós vemos, vou dar um exemplo aqui. No mundo, a sabedoria do mundo diz que para nós recebermos as nossas curas emocionais, curas de traumas, para nós evoluirmos, né? Que essa é a mensagem da sabedoria do mundo, nós precisamos evoluir. Para nós evoluirmos, nós precisamos nos autoconhecer. Quanto mais nos conhecemos, mais vamos encontrando as lacunas que existem dentro de nós e vamos tentando preenchê-las e vamos tentando concluir o que está faltando ou o que faltou na nossa criação, o que faltou nos relacionamentos. E aí nós vamos encontrar a nossa cura à medida que nós nos autoconhecemos. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus diz que nós somos curados, salvos, libertos, quando nós conhecemos a Cristo Jesus. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus. Se você ler lá em 2 Pedro, me permita, eu vou abrir aqui minha Bíblia, em 2 Pedro, deixa eu abrir aqui, para nós lermos essa passagem com os irmãos. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, está escrito assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, como que nós vamos levar uma vida saudável, completamente saudável em Deus? Crendo que o seu divino poder já nos deu tudo o que precisamos para a vida. É o que está escrito aqui no versículo 3, 2 Pedro 1:3. O seu divino poder já nos deu tudo o que precisamos para a vida. Tudo é tudo. Cura, libertação, descanso, salvação, redenção, tudo. Já temos tudo. Deus já nos deu tudo. E nós acessamos esse tudo como? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Ou seja, não é por meio do pleno conhecimento da nossa própria vida. É por meio do pleno conhecimento de Cristo. E é assim que nós nos tornamos participantes da natureza divina e vamos desfrutar das promessas de Deus para nós. E a consequência será que nós vamos fugir da corrupção que há no mundo. Amados, veja como é um ensino completamente diferente do ensino natural, do ensino terreno.
O ensino terreno valoriza o autoconhecimento. O ensino bíblico valoriza e exalta o conhecimento de Cristo. Por quê? Porque nós recebemos a vida de Cristo. É na vida de Cristo que foi depositada em nós que está a nossa cura, que está a nossa identidade, que está a nossa redenção, que está o nosso propósito. Nós não encontramos o nosso propósito ao nos autoconhecermos. Nós encontramos o nosso propósito ao conhecermos a Cristo, porque o nosso propósito está em Cristo. Nós não conhecemos e confirmamos a nossa identidade ao nos autoconhecermos. Nós conhecemos a nossa identidade e confirmamos a nossa identidade ao conhecermos a Cristo, porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. Amados, veja que é uma vida completamente diferente. E esse é o Evangelho. E aí aqui o apóstolo Paulo diz, eu não estou procurando a aprovação de homens, ou seja, eu não quero me amoldar aos ensinos meramente humanos e naturais, eu quero o ensino genuíno do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar a humanidade. Aí ele diz assim, eu não recebi um Evangelho que é ensinado de uma forma meramente natural, eu recebi por revelação. Amados, essa revelação aqui, às vezes nós pensamos, será que é um anjo que vai vir, que vai descer, que vai falar? Não, amados, essa revelação é o Espírito de revelação que habita em nós. O Espírito Santo nos dá o entendimento divino, sobrenatural do que é o Evangelho. Quando nós lemos a palavra de Deus, amados, muitas pessoas leem a palavra de Deus, até o diabo lê e crê na palavra de Deus. Muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas sem o espírito de sabedoria e de revelação. E aí são apenas letras que eles estão lendo de uma forma intelectual e natural. Não vai ter poder. Porque o Evangelho é o poder quando lemos a palavra de Deus. Nós somos acompanhados, aquele que nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo de Deus. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele orou pela igreja de Éfeso, pedindo que Deus desse um espírito de sabedoria e de revelação. Mas aqueles irmãos, eles já eram nascidos de novo, eles já tinham o Espírito Santo habitando neles, mas talvez eles precisassem dessa sabedoria e dessa revelação divina para viver de fato as verdades do Evangelho. Eles haviam nascido de novo, eles tinham o Espírito Santo habitando neles, mas eles não estavam vivendo por meio dessa revelação genuína de quem é Cristo Jesus. Tanto que a carta aos Efésios é uma carta recheada de em Cristo, por meio de Cristo, nele, porque nessa carta nós entendemos quem nós somos em Cristo, por meio de Cristo. Nós veremos isso ao terminarmos a carta aos Gálatas, entraremos na carta aos Efésios. Amados, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, era incentivando e encorajando os irmãos a saírem de um ensino meramente natural, em que se amolda às tradições naturais. No caso, eram tradições judaicas, mas nós podemos trazer aqui para a nossa realidade de hoje. São tradições dessa era aqui, desse tempo em que vivemos aqui, e olha que as tradições desse tempo aqui estão bem corrompidas. Nós precisamos nos afastar disso tudo e precisamos mergulhar mesmo, entrar de cabeça no estudo do verdadeiro evangelho, não um estudo meramente intelectual, mas através do espírito de sabedoria e revelação que vem de Deus, para nos mostrar, nos fazer compreender no nosso espírito quem é Cristo Jesus e o poder do Evangelho para salvar a humanidade. Amados, que eu e você, nós possamos compreender que nós fomos resgatados dessa presente era perversa. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Amados, que eu e você tenhamos um coração rendido ao Senhor, não rendido simplesmente a ensinos meramente humanos e intelectuais. É o que mais nós temos visto por aí, ensinos meramente intelectuais, que exaltam a sabedoria humana, que exaltam o homem, o autoconhecimento. Não, que nós possamos nos afastar disso tudo
e possamos mergulhar no verdadeiro evangelho que vem com a revelação de quem é Cristo Jesus. A vida de Cristo habita em nós e é por meio dessa vida que o Senhor quer que nós vivamos. Nós veremos amanhã no capítulo 2, o apóstolo Paulo escreveu isso: não sou mais eu quem vivo, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, nesse corpo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, é um modelo de vida completamente diferente desse modelo de vida natural. Que eu e você possamos assumir essa vida genuína do Evangelho. Um Evangelho que é o poder de Deus. Que eu e você não limitemos o poder do Evangelho, mas que eu e você sejamos instrumentos de poder nessa terra aqui, recebendo genuinamente o evangelho poderoso de Cristo Jesus, que salva, que cura, que liberta, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Pai, a minha oração pela minha vida e pela vida dos meus irmãos é a oração que o apóstolo Paulo fez na carta aos Efésios, no capítulo 1, que o Senhor nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Pai, nós queremos viver o verdadeiro evangelho. Não queremos nos render a evangelhos que têm se amoldado à sabedoria desse mundo aqui apenas para agradar pessoas. Não queremos nos amoldar a um evangelho que é meramente intelectual, que tem uma sabedoria meramente terrena, humana. Não, Pai, nós queremos nos render ao genuíno evangelho, que é o poder de Deus para a salvação completa de todo aquele que crê. Salvação do espírito, da alma, do corpo. O evangelho que é o teu poder, que é o teu dunamis, atuando em nós e através de nós. Ah, Pai, nos ajuda nisso e nos concede esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.